Olá, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Medium Night. Podcast que fala de ocultismo, espiritualidade, magia. Vocês estão vendo que a Sandra tá rouca. Por que você tá rouca? Porque eu peguei muito ar-condicionado, eu viajei e fiquei muito tempo, mais de 12 horas em sala que tem ar-condicionado e fiquei assim, gente, hoje eu tô ótima. Ontem eu falava... Tava sem voz nenhuma. Ah, terrível. E como que você vai fazer as previsões, pessoal, hoje? Olha, se vocês quiserem mandar o nome completo, a data de nascimento e uma pergunta, se você quiser, eu entro na sua energia e falo para você o que eu tô vendo na hora aqui. Pode ser? Porque hoje não tem foto, né? Hoje não tem foto. Hoje ela vai fazer através das perguntas de vocês que ela vai se conectar. Usando a minha clarividência. E a voz sexy. Claro, e a minha voz super sexy de boa noite, Medium Night. É isso aí. Gente, também tô com o tarô para atender vocês, viu? E é claro que a galera que tá vendo pelo YouTube, você que apoia o nosso canal, faz aquele superchat que a sua pergunta aparece em destaque. E aí a gente vai te dar toda a atenção e carinho. E também vamos atender priorizando o pessoal que é membro do canal. E depois a gente atende os outros na sequência, tá? Então vai mandando que daqui a pouquinho a gente tem atendimentos. Vamos bater um papo hoje sobre um assunto mega importante. Super importante, né? Os chakras. Se você não cuidar deles, você tá ferrada. Como que você pode equilibrar os seus vórtices de energia com ele que é terapeuta energético especializado no assunto, inclusive tem livro publicado, tá? Ó, já tá aparecendo aí na ponta da nossa mesa o livro dele, A Saúde dos Chakras. Estamos recebendo o Arthur Távola. Bem-vindo, Arthur. Obrigado pela vinda. Obrigado. Eu digo que o chakra, a nossa energia é o primordial, né? Se a gente não aprender a cuidar da nossa energia, a gente não cuida de nada, né? É verdade. Porque a energia devia ser ensinada, acho que no colégio já, para as crianças já a cuidar da própria energia para não ter doença, não ter problemas emocionais, que aí já estariam com os chakras, já muitas doenças já seriam resolvidas. Vamos falar tudo sobre isso. Vocês gostam de café sem açúcar? Não Esqueceram muito, de adoçar. Eu tomo também sem açúcar. Se tiver um adoçante, a gente agradece, mas não tem. Não tem. Ou não tem ninguém para trazer agora. Gente, vamos falar então sobre chakras. Todo mundo aí que está acompanhando, você que está ouvindo pela Vibe Mundial, você que está assistindo pela Astral TV, né? Se vocês estão nessa emissora, se você está nesse vídeo, é possível que você já tenha ouvido falar, com certeza, sobre os chakras. Vamos começar. Digamos que tem alguém aqui que pegou, né, pela primeira vez, definindo o que são os chakras? Sim. Os chakras são centros energéticos, né? Que a gente tem os 7 principais chakras, que são os que regem a energia dos nossos órgãos e os nossos problemas emocionais também. Se a gente tem um chakra desbalanceado, a gente vai ficar com problema, por exemplo, na parte emocional, que cada chakra vai reger, e também os órgãos que cada chakra rege. Por exemplo, um chakra cardíaco que está aqui na região do coração, vai ter a parte do pulmão, o coração. Então, uma pessoa que tem um problema no chakra cardíaco ou desbalanceado, ou não funcionando corretamente, ele vai proporcionar ter problemas emocionais, problemas também de depressão, além de ter problemas cardíacos ou problemas no pulmão, né? Pode ter que é o câncer de pulmão, pode ter efizema, tuberculose, proporciona ter esse lado das doenças. E tem o chakra, que você fala, Sim. que quando a gente não cuida, a gente não ganha dinheiro, né? Tem diversos chakras, né? Eu tô falando mais assim, popularmente falando, é o chakra básico, não é? O que acontece? A gente tem os 7 chakras principais, né, que é, como ela está falando, a gente tem o chakra básico, que é o chakra que é apontado para a terra, que é o chakra raiz, né, que muita gente conhece como raiz, ou básico, que ele colhe a energia da terra, né, ele é apontado para baixo. A gente tem o chakra coronário, que é o 7º chakra, que ele é apontado para cima, ele colhe a energia do universo, do cosmos. E a gente tem mais 5 chakras, como eu disse, são 7 chakras principais. Aí vem o umbilical, que está mais ou menos próximo da região do umbigo, que algumas pessoas conhecem como sacro, mas ele fica próximo entre a região do umbigo ali.
Então, é mais conhecido como umbilical. Tem o plexo solar, que está aqui na região do estômago, né? O cardíaco, o laríngeo e o frontal, que fica aqui nessa região aqui do terceiro olho, né? Cada um tem sua cor, Isso. os seus atributos. Sim. E rege os órgãos que estão ali próximos. E os nossos comportamentos podem desequilibrar esses chakras. Também. Não só comportamentos, né? Também como as estimulações que a gente recebe ao longo do dia, tanto na parte de, por exemplo, músicas, filmes que as pessoas assistem, às vezes o próprio trânsito, coisas que a pessoa lê, tudo tem muita mensagem subliminar, o estresse, às vezes a convivência com pessoas com energia tóxica. O vampirismo, né, que você sofre. O sexo também, né? Também, a pessoa... Isso também, depende com quem você faz esse sexo, você fica até 6 meses com a energia também dessa pessoa. É muito complicado. O pessoal que gosta de sair com um aplicativo aí, cada semana tá com uma pessoa nova, você tem 6 meses de grade aí carregando sua energia. Tem gente que é mais até do que cada semana. Cada 2, 3 dias. Hoje em dia, gente, com esses aplicativos, né? Tá feia. Mas não é assim, vai ficar pior. Eu acho que tem gente que está carregando mais energia dos outros do que de si mesmo. Hein? Com certeza. Com certeza. Acho que chega, se for ver numa grade de 6 meses, se a pessoa tem pelo menos, vamos supor, 2 parceiros por semana, pessoa que gosta dessa parte do aplicativo, chega nos 6 meses, a quantidade de energia grande que colheu do próximo é dureza. Se a pessoa está mais ferrada que você, né? Nossa, pior ainda, aí fica pior. Pois é. Bom, mas uma vez você falou para mim num programa que eu achei muito legal sobre a questão da alimentação. Sim, isso é muito importante. Que a alimentação pode ajudar a gente a reequilibrar os chakras. Isso é um ponto muito importante, até o segundo livro que eu estou escrevendo ele no momento, que é a parte da dietoterapia, que é a saúde dos chakras, a dietoterapia. Então, terá algumas coisas de receita aí, e eu vou especificar os alimentos, as frutas, os legumes, até as próprias carnes que você pode consumir, para que ajuda em cada chakra, tudo. E a alimentação é muito importante, porque se as pessoas soubessem se alimentar de uma forma correta e cada prato que ela consumir durante o dia ter a alimentação para os 7 chakras, ela estaria com o chakra balanceado. É uma coisa que seria fácil até, só a pessoa entrar um costume de fazer uma alimentação mais regrada, mais correta e sair daquela alimentação que a gente chama de supermercado, né? Os enlatados, né? O ultraprocessado, tudo que esses produtos não têm energia, né? Eles têm só produto químico, né? Não tem aquela coisa da energia da terra, da energia do sol, da energia da lua, não tem toda essa parte da energia do ambiente, dos elementos da natureza para transferir para a gente, né? A nutrição. Que as pessoas podem descobrir se os chakras estão desequilibrados? Tem uma parte que é muito fácil você descobrir que seu chakra está desbalanceado. Se você está sentindo alguma coisa na região desse chakra, ele está desbalanceado. Se a pessoa, por exemplo, está sentindo um desconforto, uma dor naquele local, é certeza que esse chakra precisa de uma atenção maior. Então, ele precisa ser trabalhado, precisaria ter um alinhamento. Você pode fazer um reiki, por exemplo, uma terapia reiki, que você pode trabalhar diretamente no chakra. Uma parte da aromaterapia, você pode trabalhar com aromas para esse chakra. Pode também trabalhar com fitoterapia, né? Você pode tomar um chá que nutre esse chakra para fazer essa limpeza. Tem diversas ferramentas, né? No livro A Saúde dos Chakras, eu explico os chakras, os principais, os 7, explico os chakras secundários, né? Que a gente tem inúmeros chakras no corpo, o nosso pé tem chakra, as mãos tem chakra, o ombro, o cotovelo, o joelho. A gente tem chakras secundários que a medicina tradicional chinesa trabalha, que são os meridianos, né? A linha toda energética. Então, você consegue, por exemplo, numa auriculoterapia, trabalhar os órgãos pela orelha. Então, você consegue trabalhar energeticamente nos chakras. Uma reflexologia, que você pode trabalhar, uma reflexologia podal, que você mexe no pé. E trabalha diretamente nos chakras. Então, tem inúmeras ferramentas, eu chamo de ferramentas, não são mais nem terapias, né? São ferramentas que as pessoas poderiam estar utilizando para estar vivendo melhor. E aí, assim, digamos que o chakra está desequilibrado, também não vai ser de imediato que já vai gerar uma doença, né? Mas se a pessoa não cuidar, aí ela pode
Isso Qual o tem problema? uma coisa que eu costumo fazer, que é na numerologia, eu faço uma numerologia um pouco diferente. A minha numerologia eu trabalho para alinhamento dos chakras. Eu trabalho na pitagórica, mas eu trabalho especificamente para ver o alinhamento dos chakras, ver o que está gerando de desbalanceamento, que o seu nome já vai gerar um desbalanceamento nos chakras. A gente consegue fazer um atendimento disso com o público hoje? Eu precisaria só de uma um folha, papel, uma caneta para fazer. Eu consigo ver mais ou menos o que a pessoa tem de excesso aqui no nome. Produção, separa pra gente, por favor, uma folhinha, uma caneta, se puder trazer pra mim, mas só pro final, viu, galera? No final vamos sortear 2 pessoas aqui, né, pra poder, só pra vocês conhecerem como que funciona esse atendimento. Legal, né? Muito Gostei. legal. As 2 pessoas aqui já sorteou, aqui, já. Não, a gente não vai fazer isso com vocês. Não Olha, vai ser eu e a Sandra. Já tem 2 Fiquem pessoas tranquilos. aqui. Pois é. Então, aí o que acontece? O seu nome que você foi registrado de batismo, ele vai dar um desbalanceamento. Algumas pessoas trabalham com a pessoa fazendo alteração no nome. Eu trabalho com uma sequência numérica que a pessoa leva essa correção. Pode pôr dentro de um anel, pode pôr numa pulseira. Tem paciente meu que fez até tatuagem no corpo com a correção. E eu vejo qual chakra que não tem o número e ponho a cor desse chakra ainda com a pessoa, com uma pedra, alguma coisa da representação desse chakra para fechar, porque esse chakra que está zerado, ele corre um risco não só de energia, de problemas emocionais e de saúde. Esse chakra, ele corre um risco de você ter ataques extracorpóreos por ele. Então, por exemplo, a gente tem o segundo chakra, que é o que está coligado com o segundo corpo, que é o corpo etérico. O corpo etérico, ele fica com toda a energia dos 7 chakras. E enquanto a gente dorme, o primeiro e o segundo corpo fica. Os outros 5 saem para a viagem astral. Então, o que acontece? Se você tem um chakra aberto, que está lá zerado, o que acontece? Você tem a predisposição de ter entrada para você ter ativação de implante, ou alguma entidade lá e ficar sugando chip. É bem complicado. Então, por isso que o mestre sempre falava, antes de você dormir, você pede para o pai para que ele te blinde e põe um manto de proteção em cima de você. Na verdade é isso, você pedir por oração para que você seja protegido, para que você não receba ataques enquanto você dorme. Por causa disso, dos chakras desbalanceados. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários da galera que está vendo pelo YouTube. Daniele Oliveira está com a gente. Boa noite, Dani. Para o pessoal ver o nome do livro aqui. Ó. São 2, tá, gente? Depois eu falo do segundo. Eliette de Oliveira Raboc também está aqui. Boa noite. Rádio Equilibrium. Isso. Cláudio dizendo boa noite. Suzy de volta. Sim, Cláudio, voltei e vou ficar. Porque senão ele me troca rapidinho. Você viu, né? Eu vi, eu Você fiquei viu, né? morrendo de raiva. Evelyn Jimenez Ciúmes. Sanches. Beijo, Evelyn. Obrigado. Beijo, Evelyn, tô brincando. A Evelyn foi oficializada sua substituta oficial. É mesmo? Quando você precisar. Célia Sacramento Lima, dando uma boa noite pra gente. Thelma Dutra também. Cláudio, gostaria de saber do Arthur se tem algum sinal que o corpo dá quando um chakra está desregulado e a gente ignora sem perceber. Ele falou, né, quando a gente sente algum incômodo, né, no corpo, em algum ponto. Por exemplo, aqui ela teve até o contato com o ar-condicionado, tudo mais. Pode ter tido uma rotina desgastante que afetou um pouco o lado emocional. O emocional pega no laríngeo, entendeu? Foi desgastante. Foi desgastante. Você acaba descarregando e o laríngeo fica desbalanceado. O emocional pega no laríngeo? Pega. Se a pessoa fica ali meio preocupada, meio tensa com alguma coisa, esse chakra vai sentir. Esse tipo de preocupação, sim. Depende das emoções. Por exemplo, uma parte emocional ligada à depressão, a gente está ligado a 3 chakras. Isso é um ponto muito importante que nas minhas palestras eu falo bastante para as pessoas, principalmente para os médicos que trabalham com pessoas com depressão, que é muito importante. O chakra básico, ele tem a pessoa que tem ideação suicida, aquela pessoa que não chega à linha dos fatos. Tem só a ideia, eu vou me suicidar, fica só falando. Mas não faz. O cardíaco, que é o 4º chakra, ele liga à depressão. As pessoas ficam com depressão por causa do coração cardíaco. Está ligado justo aos sentimentos. Então, tudo que a gente colhe nos chakras inferiores, o cardíaco está ligado com o nosso 4º corpo, que é o mental inferior, e ele é o nosso inconsciente. 95% nosso, que é o nosso
Se o livre-arbítrio é 5%, e o nosso inconsciente é 95%, que está ligado a esse corpo emocional. Então, quando a gente carrega todos os nossos pensamentos, a gente joga para esse corpo. Tudo que a gente emite. Então, uma pessoa que é depressiva, ela vai ficar emitindo para esse corpo todos os pensamentos depressivos dela. E se ela tem no coronário, que é o 7º chakra, o problema também, que carrega também a parte de depressão, só que o 7º chakra carrega a pessoa que se suicida. Então, imagina uma pessoa que tem os 3 chakras com problema, o 1º, o 4º e o 7º. Tem uma tendência grande a se suicidar. Ela tem a ideação suicida, que fala, vou me suicidar. E já chega a linhas de fato e fica depressivo, Nossa, entendeu? isso é horrível. Isso é muito perigoso. Então, é um ponto que os psicólogos mesmo, eles precisariam aprender a tratar o paciente também com a parte dos chakras. Isso porque é você verdade. conseguiria curar muito mais rápido a parte emocional. Porque cada chakra tem um emocional. Uma parte que é gerada de problema emocional e também além dos seus problemas de saúde, né? Ou seja, as emoções podem interferir nos Sim, diversos sim. chakras. Porque às vezes as pessoas pensam, o chakra é ligado às emoções, tem muita gente que vai por essa via que é o 4º chakra, né? O cardíaco, morada das emoções. Mas não necessariamente, todos eles são afetados por emoções É que o cardíaco, o distintas. que acontece? O cardíaco é o responsável por transformar amor e ódio. Por isso que o mestre falava que a gente desperta pelo amor. O amor, além de ser uma frequência de expansão, ele vai carregar uma frequência positiva. Então, se a gente despertar pelo amor, a gente gerar amor por esse chakra, a gente está transformando o nosso 4º corpo, que é o nosso mental inferior, carregado de energia positiva, de amor, que é uma frequência bem alta. Então, a gente vai estar cheio de pontinho positivo em volta do nosso 4º corpo. Vai ser ótimo, entendeu? Agora, se a pessoa não carrega e gera energia, muita energia negativa, ou pessoa que vira na frequência do ódio, vai estar na retração. Estará na retração. Então, ela vai estar cheia de pontinho negativo em volta dela, desse 4º corpo. E ele é o que colhe as energias, os sentimentos que vieram dos chakras de baixo. Por exemplo, o medo, a gente vem pelo nosso chakra umbilical. Então, por isso que a turminha que tenta fazer as coisas do planeta para as pessoas, pega no umbilical, pega pelo vício, pega pela violência, o medo, por toda essa parte, porque a pessoa bloqueia o seu chakra básico, bloqueia o chakra umbilical. Você bloqueou esses dois, o seu plexo solar já não funciona, porque ele é o responsável por colher essas emoções e transferir para o cardíaco ver o que ele vai fazer. Vou jogar ponto positivo ou ponto negativo? Então, por isso que é mais fácil. Eles trabalham nos 2 chakras de baixo, destroem totalmente, porque aí a pessoa já contaminou todos os outros chakras superiores. Entendi. O que acontece quando a pessoa está, um exemplo para eles entenderem, quando está com todos os chakras desregulados, de repente um foi contaminando o outro? Acontece que eu vejo muito na apometria e no reiki, quando eu vou limpar o paciente no reiki, a pessoa quando está muito contaminado, o chakra ele gira, ele é mais retraído, ele fica totalmente fora de eixo e ele transfere energia. Então o que acontece? Por que é importante que a gente realça bastante até com essa parte das músicas, dos filmes, tudo? A pessoa tem uma baixa energética, ela fica com o chakra desbalanceado. Essa energia que chega para ela não entra para o corpo dela, ela vira uma doadora. Fica transferindo essa energia para quem está sugando dela. Então, o que acontece? Se você já tem esses chakras todos desbalanceados, enquanto se você dorme, provavelmente você deve ter algum chakra que está zerado. Que quase todo mundo que eu faço numerologia tem algum chakra zerado e algum chakra que está em excesso. Em excesso, a pessoa vai ter um problema de saúde nesse chakra. É quase certeiro que se ela tem uma baixa energética, ela vai gerar um problema de saúde. Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema num excesso no cardíaco, aí a pessoa tiver com um problema emocional e falar tanto, tá cansada da vida, cansada disso, cansada daquilo, ela vai gerar um câncer de pulmão, entendeu? Nossa. Ou vai gerar sério, o assunto é bem muito sério. É muito sério. Por isso que é importante que acho que até os médicos deveriam entender melhor a parte dos chakras, porque você saberia tratar melhor os pacientes. Sim. Com os chakras. Você saberia como você acessar. Porque se você já chegou numa contaminação energética no chakra,
Se você já está no corpo, o seu chakra já está totalmente arrebentado, os seus 7 corpos já estão totalmente estourados já. A sua malha energética está toda rompida, toda cheia de buraco para acesso já. E aí as pessoas, quando têm os 7 chakras contaminados, é certeza que tem implante. É certeza. Quando eu faço o reiki ou na apometria, a gente já vê. Quando está com 7 chakras totalmente desbalanceados e a pessoa já tem aquela baixa que acorda todo dia sugado. Se você acorda todo dia sugado, eu lamento dizer que você já tem implante ativo. Porque daí a pessoa está totalmente vulnerável, né? Se ela está com 7 chakras, né? Porque aí eles já entraram enquanto você dormia pelo seu umbilical, que é onde está ligado o seu segundo corpo, como eu falei, o etérico, que é onde está a energia dos 7 chakras, e ver qual que é o chakra que eles vão acessar e falar, vamos pôr um implantezinho aqui nesse para drenar energia. Começa drenando cada vez mais energia e a sua frequência em hertz vai baixando cada vez mais, até que dá um ponto que eles consigam ativar um outro implante num outro chakra para drenar mais a sua energia e você ir baixando cada vez mais o seu padrão. Até que eles vão ativando. A gente já chegou a pegar a situação, eu e a minha esposa Giovana, na clínica, que tinha implante em todos os chakras, entendeu? Chega a ponto de ter filamento no coronário que vem descendo, pega a cabeça toda, desce pela coluna, desce pelos braços, eles pegam o controle da pessoa. Aí vira aquela pessoa que as pessoas falam que é bipolaridade. Não é. Bipolaridade é que a pessoa tem um controle total deles já. Vira uma marionete a qualquer momento, entendeu? Gente. Quando eles querem acessar a pessoa, eles acessam e fazem o que querem. Não é à toa que às vezes a gente vê molecada que às vezes faz aquelas atrocidades, né? Por quê? Porque teve o acesso, eles acessaram a hora que queria, porque você imagina, uma pessoa vai lá e comete o que às vezes uma molecada dessa faz, quantas famílias você afetou? Ao mesmo muitas. tempo, né? Você acaba pegando 1.000 e poucas, 2.000, 3.000 pessoas, vai para uma televisão, fora as pessoas que se comovem com a situação, a baixa energética é absurda. É absurdo, você pega aí, muitas pessoas. Os né? programas de TV ficam falando e voltando, repetindo, mostrando foto e depoimento e sofrimento, aí vai afetando milhões. Vai afetando milhões porque a gente é biorressonante, né? Então, o que a gente está emitindo de frequência, a gente vai receber. Então, o que você está emitindo, você recebe. A lei da atração é realmente isso, entendeu? Então, se você está com o seu emocional, o seu campo, o mental inferior, que é o quarto corpo, carregado desses pontinhos negativos com uma frequência, por exemplo, de 50 Hz, você vai receber o que está na base da frequência de 50 Hz. Por exemplo, se você está vibrando na energia do medo, você vai colher medo. Aí esse estudo numerológico que você faz, dá para ver excessos, né? Sim. Faltas, né, em relação aos chakras, Sim. mas neste momento ou uma tendência que a pessoa tenha para a vida daquele chakra funcionar daquela forma? O que acontece? A pessoa já vai nascer com a tendência para aquele chakra o tempo todo. Se ela não carregar essa correção, eu faço uma sequência numérica com pontos negativos, pontos positivos, os números que tem excesso eu vou tirar, o número que tem falta eu vou pôr e eu faço um balanceamento. Aí o que acontece? A pessoa tem que andar com essa correção o tempo todo, se é pulseira, se é anel, e vai carregar a cor que precisa carregar. Para terminar de fechar, porque senão a pessoa não tem jeito, vai a qualquer momento da vida dela que ela tiver uma baixa, aí a pessoa fala, mas eu tô sempre bem, eu me mantenho. Legal, mas algum familiar seu, uma hora não. Pois é. Às vezes eles afetam um filho, afetam um marido, entendeu? Uma esposa, aí você tem a baixa, mas eu me mantenho firme. Mas um dia você acorda e fala assim, putz, pronto. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Para eles não tem tempo, entendeu? Se não conseguirem com você, com o outro consegue. É verdade. Né? Olha só, Sandra Carvalho, amo o casal da Soul Terapia, Arthur e Giovana, eles fazem milagres na vida da gente, só gratidão. O Cláudio, gostaria de saber do Arthur se tem algum sinal, esse aqui a gente já falou, ele perguntou novamente, Arthur, se tiver pouco tempo no dia, qual é o exercício mais rápido e eficiente para alinhar meus chakras? Meditação, respiração. Faz aquela velha técnica da respiração. Muitas pessoas confundem a meditação com o relaxamento, que as pessoas às vezes falam para mim, Arthur, eu não consigo meditar.
eu sou muito agitado, tudo. Então, antes de você fazer uma meditação, você precisa fazer um relaxamento. Você precisa ordenar o seu corpo para que ele relaxe as coisas. Se você está com a perna tensa, você precisa ficar mentalizando que você vai relaxar a sua perna, vai relaxar a musculatura, até você sentir que você está totalmente relaxado e vai ficar praticamente só a sua cabeça. Aí você consegue meditar. Aí você, por isso que tem aquela velha história, né, que o cara perguntou pro monge, como que eu faço para meditar? E ele fala, é fácil, só você não pensar no elefante. Aí o cara só sabia pensar no elefante. É a primeira coisa, né? Que a gente Tudo que vinha na cabeça dele era elefante, elefante, elefante. Ele não conseguia meditar que era só elefante. O pessoal está perguntando o que precisa para essa análise, é nome e data de nascimento, né? Só isso. Para os chakras eu preciso do nome que foi registrado de batismo. Tá. A data de nascimento aí vai pegar número de destino, número de primeira impressão, que é essa parte que vai especificar alguns pontos que também são importantes para a pessoa, que é como que vão ver a pessoa e qual que é o seu destino, né? Mas para os chakras é o nome de batismo que eu preciso. Perfeito. Produção, traz uma folhinha para mim, uma caneta, por favor, porque já a gente já vai atender algumas pessoas só para a gente ver como que funciona, tá? Agora, Arthur, você uma vez falou, por exemplo, a alimentação da cor do chakra. Quando que a gente deve consumir? Olha, eu faço vários experimentos, né? Antes de qualquer coisa, eu sempre faço experimentos. Todos os produtos que a gente fabrica, eu faço experimento, testo bastante. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer algumas receitas para os chakras. Então, tem uma que eu gosto muito de fazer, que é uma sopa. Às vezes eu ponho ela com carne vermelha, ou às vezes eu faço ela só de legumes. Então, o que acontece? Você pode utilizar um alimento da cor de cada chakra. E você pode utilizar alguns, por exemplo, o chakra, o laríngeo, logicamente você não vai conseguir achar algumas coisas. O pessoal fala, igual teve um dia que a pessoa perguntou, onde eu vou arrumar um legumes azul, entendeu? Não, mas aí você tem verde. A água que ela trabalha para fazer a purificação do chakra, e você tem algumas coisas como, por exemplo, um alho poró, que é um salsão que eles trabalham para fazer a limpeza, porque eles são anti-inflamatórios. Sim. Então, aqueles alimentos que são anti-inflamatórios... Você já coloca na sopa. Eles são ótimos para o chakra laríngeo, entendeu? Tá. Vou Então, fazer minha sopa já com alho poró. Essa até subi no meu canal no YouTube, eu subi a receita dessa sopa de legumes aí, com pelo menos um legumes para cada chakra. E aí tem também os verdinhos, né? Os vegetais todos, e tem os condimentos também, as especiarias, que você tem especiarias específicas para cada chakra. Então tem bastante coisa de alimentação, é bem complexo. Tanto que nesse livro, uma parte que é bem grande no livro é da dietoterapia, que eu levo pelo lado indiano, que é da Ayurveda, e levo pelo lado da medicina tradicional chinesa. Só que eles têm características um pouco diferentes, né? O indiano trabalha pela cor e a classificação nutricional, e o chinês ele trabalha muito também com essa parte do calor, da temperatura do alimento. Então, o alimento que foi produzido durante a noite, se você for comer durante o dia, você precisa fazer a correção da temperatura dele. Então, aí você usa muita especiaria para você fazer a correção. Então, aí você tem pimentas para você deixar mais quente, ou condimentos que deixam mais frios. Então, você trabalha com essa parte da correção. Interessante, né? Vamos citar alguns alimentos ligados a alguns chakras, só para o pessoal ter uma ideia? Por exemplo, você quer trabalhar... O pimentão, ele é bem bom, porque o pimentão você tem 4 cores, né? Você tem o pimentão vermelho, verde, você tem o verde, você tem o amarelo e você tem o laranja. O laranja é um pouco mais raro de achar, né? Porque ele é uma etapa já quase entre o amarelo e o vermelho. Ele fica pouco tempo no laranja. Alguns, às vezes, eles já amadurecem já do amarelo, do verde para o vermelho já. Então, é uma coisa que, às vezes, é um pouco difícil você achar um pimentão laranja. Mas ele é ponto de maduração, de maturação, né? Aí, cada uma dessas cores está ligado ao seu chakra respectivo. Se você for trabalhar com tonalidade. Então, por exemplo, você tem cebola branca, que você pode trabalhar para o coronário, você tem a cebola roxa, que você pode trabalhar aqui com o frontal. Aí o laríngeo, como eu falei, você vai trabalhar com a água, que serve para você limpar o seu chakra, ou você já trabalha com os que trabalham com a parte
da classificação do chakra. Então, por exemplo, como eu falei, o salsão, o alho poró, até o alho ele é bom porque ele também é anti-inflamatório. Então você tem que trabalhar com... O alho ele é ótimo porque ele trabalha tanto com laríngeo quanto coronário. A cebola também ela tem propriedade anti-inflamatória. Então você tem a cebola branca ou a cebola roxa, ela trabalha ou com laríngeo, ou com frontal, com laríngeo, ou com coronário. Tem alguns alimentos que trabalham não só com um chakra, trabalham com, às vezes, 2, 3 chakras, dependendo da sua característica nutricional. Muito legal. Muito legal. Certa vez eu li sobre raízes para o chakra raiz. Também faz sentido, né? Também, porque o que acontece? A raiz está na terra, ela está colhendo, então a batata está na terra, mas a batata também trabalha para outro chakra, porque ela não é da cor do chakra básico, que é vermelho, ela é amarelinha, então você trabalha com o plexo solar. Então, por exemplo, você tem a mandioca, o inhame, o inhame ele trabalha para o coronário, ele é branco. Só que ele é raiz, então você também tem essa característica do enraizamento, da terra, então ele já tem essa característica da terra também. Então são alimentos que pode usar para ambos chakras. Sim. Legal, muito bom. Pode acontecer também, por exemplo, a pessoa às vezes, ela está muito, sei lá, de repente com os chakras dela superiores fortalecidos, os inferiores enfraquecidos. Daí essa pessoa fica muito espiritual, muito imaginativa e pouco senso de realidade de concretização. Ou vice-versa, a pessoa está muito conectada com a Terra, os chakras de baixo estão fortalecidos e os outros enfraquecidos. Normalmente, assim, quando você está com os chakras inferiores, eles já estão desbalanceados, os de cima eles já não têm funcionamento bom. Ah, entendi. Porque o que acontece? O cardíaco ele é o central. A gente, tanto que se você for ver o desenho, você tem assim, aí você tem, por exemplo, os 7 chakras, né? Esse desenho é bem padrão, que você vê por aí, que ele faz assim, né? Por quê? Porque o cardíaco, ele colhe as energias todas e ele vai mandando. Então, o que acontece? A gente tem esse... Opa, desculpa, errei aqui, ó. Então, a gente tem esses círculos energéticos que o cardíaco, ele emana. Entendeu? Então ele colhe as energias, vem a energia de cima e a energia de baixo. Só que os 3 chakras superiores, eles são extremamente... A gente tem do cardíaco para baixo, eles são ligados aos 4 elementos que a gente tem na natureza, que é terra, água, ar e fogo. O quinto já é o éter, que é a junção dos 4 elementos vira o éter, que acaba virando a estrela crística, né, de 5 pontas. E aí os superiores já são atômicos, já são elementos atômicos, são etéricos também. Então, o que acontece? Os 3 chakras superiores, eles já são mediúnicos mesmo. Tanto que por isso que falam, para a gente tomar muito cuidado com o que fala. Porque o que acontece? A gente está verbando aquilo, está jogando para o universo essas palavras. Então, as palavras estão sendo jogadas. Se você põe o seu sentimento, que é o que está no cardíaco, você está potencializando essa sua fala e jogando. Por que as pessoas não conseguem? Às vezes, eu vejo muita gente que fala, eu fiz curso de cocriação, não sei o que, e não dá certo. Por quê? Porque você não conseguiu ajustar sua malha energética para que você está verbando seja emanada energia. Porque não adianta você ficou 2 minutos lá falando assim, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, e aí você fica o resto do seu tempo falando, pô, minha vida é uma bosta, desculpa a palavra. Para quem não sabe o que é malha energética. A malha energética, por exemplo, é o que eu falo malha energética, mas é o que a gente já tem esse nosso quarto corpo que está aqui na... A gente tem a malha energética dos chakras, né, que está no nosso segundo corpo, que é o duplo ET, que é o etérico, né? E a gente tem, cada corpo tem a sua característica. Então, o nosso mental inferior, que é o quarto corpo, ele fica a nossa malha energética do que a gente emana de pensamento. Então, por exemplo, que eu estava falando dos pontinhos positivos e negativos. Se você está numa linha de retração, por exemplo, na frequência de ágata, abaixo de 200 você já está na retração. Só que o que acontece? De 100 para baixo é muito perigoso, porque o chakra básico, a frequência dele em hertz, é a frequência nossa na Terra, que energeticamente dele é 100 hertz. A frequência consciencial dele é 396 Hz, olha a diferença, entendeu? Só que o que acontece? O pessoal emana energia pra gente, por exemplo, filme de medo, violência, essas coisas, que tá, por exemplo, numa frequência de 40 Hz. Você baixou para 40 Hz aqui, só que para você subir, você precisa alcançar 396.
Entendi. Entendeu? Isso que o pessoal não entende. É complicado, porque é o consciencial. O seu consciencial precisa ser elevado muito para que você faça a correção. Agora, o fisicamente é diferente. Aí, o que acontece? Porque o consciencial está aqui, ó. Então, você precisa apagar essa sua linha energética negativa e você começar a fazer uma correção positiva. Por isso que eu e a Giovana, a gente indica muito o pessoal tomar banho de erva. Porque você pega, vai lá, toma o banho de erva, faz aquela correção energética. Se a pessoa está com aquela malha carregada, tudo em volta do corpo, você tira aquele excesso de energia negativa e você vai repor energeticamente a pessoa positivamente. Lógico que você não vai sair numa vibração absurda de um dia para o outro. Logicamente não. Isso é uma constância. A pessoa tem que fazer um ritual de tratamento, uma sequência, por exemplo, 7 dias de banho, ou um banho a cada 7 dias, entendeu? Por alguns meses. Porque você precisa criar um costume para que você rompa esse seu ciclo energético negativo, para que você comece a ter um ciclo energético positivo. Aí você começa a cocriar as coisas boas para você. Senão você não cocria nada. Você está com uma malha negativa em volta, que sua vida é um horror, e você está lá pensando 2 minutos, nossa, minha vida é maravilhosa, eu sou ótimo, aí passou o cara lá e te fechou e pronto, sua vida já virou um horror de novo, porque você xingou ele lá. É complexo, gente, né? É o pessoal complexo. pensa, por isso que não dá certo, né? Às vezes uma mentalização, né, que a pessoa faça. Nesse livro, Saúde dos Chakras, né, um novo conceito de cura, o que o pessoal vai encontrar? Vai encontrar uma explicação do que são os 7 chakras, o nome de cada chakra em sânscrito, o nome em português, as variações de nome que tem nos chakras, porque às vezes a pessoa fala, mas eu tô acostumado a esse chakra a ser chamado como raiz, não como básico, então você está errado. Não, você pode ser chamado de chakra raiz, pode ser chamado de básico, então eu ponho todos os nomes que tem no chakra, aí eu ponho qual que é a glândula que o chakra rege, os órgãos que cada chakra rege, o problema emocional que cada chakra vai reger, entendeu? E aí eu vou trabalhar, por exemplo, mantras que você trabalha para fazer alinhamento dos chakras, afirmações, nota musical de cada chakra tem uma nota musical, não é à toa que a gente tem 7 notas musicais, cada chakra tem uma nota musical. Como que a gente usa a nota? Em que contexto? Você trabalha por exemplo, uma das coisas que eu trabalho muito na cromoterapia do equipamento que eu tenho lá, ele trabalha não só com a cor, ele trabalha com a frequência. Então, uma das coisas que a gente trabalha no solfejo é a frequência da nota musical para trabalhar problemas emocionais específicos, entendeu? Então, para a pessoa libertar medo, aí a gente joga uma frequência para libertar o medo, que vai trabalhar nesse chakra especificamente com essa frequência para ter essa reação. Então, por isso que é muito importante as pessoas pensarem no que, entenderem bem o que elas estão ouvindo. Isso tem uma coisa que eu até estava conversando com o pessoal, que eu vi muita gente debatendo na internet o negócio do show da Lady Gaga, e teve cara falando que não, como ela promoveu o pessoal se aceitar, então a frequência estava em 400 Hz. Eu falei, como que pode ter uma frequência de 400 Hz? Você estava com uma coisa daquela no palco mostrando, eu não estou falando artista, tá, gente? Eu estou falando a forma da apresentação que foi, uma energia de 400 Hz não comportaria uma apresentação daquele tipo, entendeu? Com tais demonstrações do que foi feito. É totalmente divergente uma coisa da outra. É só você usar a lógica. Eles jogam com uma coisa fingindo que é uma frequência para as pessoas estão lá achando que é aquilo lá, e na real é uma frequência que está jogando 10 vezes mais baixa. Entendi. A representação serviu para enganação. Foi a pegadinha, entendeu? Foi a ratoeira com o queijinho lá para o rato ir lá e morder o queijo e pá! E bater em cima. Foi exatamente isso, foi uma armadilha. E ela me parece ser bem espiritual, né? Espiritualizada, ou não? Desse ramo todos são, né? Todos são, né? Toda a turminha ou que ela quer... precisa trabalhar mais esse lado dela? Não, ela é bem espiritualizada, porque essa turma que chega nesse nível, eles todos têm um trabalho muito forte espiritualizado. Sim. E aí o pessoal fala, nossa, mas o show foi fantástico. Obviamente que o show foi fantástico. Eles não iam fazer um show ruim.
Claro porque eles que não. precisavam atingir a maior quantidade de pessoas. Pessoas. Precisava ser uma mega produção, precisava ser uma coisa impecável. O show foi impecável, não teve coisa errada, entendeu? Mas a O show energia... foi muito bem feito. Aí o pessoal fala, mas todo mundo estava alegre, estava emanando uma energia legal, você emanou uma energia super alta e você foi totalmente drenado. Tanto que algumas pessoas que eu e a Giovana a gente conversou que foi no show, no dia seguinte estava quase de cama, estava totalmente drenado, não conseguia nem se mexer. Sugado. Por quê? Sugou toda a energia da pessoa. E alguns devem ter tido implante ativado lá, com certeza. Se tinha problema no chakra, tinha chakra aberto, já colaram e falaram, olha, vamos já ativar um implantezinho ali. Que você não vê, mas tinha 2,5 milhões de pessoas, mas devia ter uns 10 desencarnados lá. Muitos desencarnados. Fora os que vieram dos buracos que foram abertos. Muitos, lotado. E aí os desencarnados vão o quê? Para sugar energia. Sugar Vampiros, energia pra vampiros, galera. né? Precisam. Ou seja, a pessoa vai, ela vê um show maravilhoso, mas ao invés dela sair revigorada, acho que deve estar frio esse café, hein? Qualquer coisa a gente Geladinho. Você gosta? Eu nunca tinha reparado muito nela. Eu até gostei, mas eu acho que ela tem que mudar algumas coisas ali, muitas. Ali não vai mudar, né? Que a gente Mas, sabe gente, que tem uma turminha no poder ali que... Tem, E o da né? Madonna, Ela faz então? parte. Não vou nem perguntar não, do show da Madonna. Não, do ano Madonna não, passado. prefiro a Lady Olha, Gaga. todas essas cantoras, todos os artistas desses E a que Anitta? são... Então, todos esses artistas que chegam num nível global, todos têm um intuito dentro do grupo maior, que é atingir o máximo possível de pessoas. Então, você precisa ter, por exemplo, alguns filmes, igual os de super-heróis, eles trabalham com muita frequência. E as pessoas, às vezes, não percebem, mas, às vezes, porque você acha que, às vezes, tem aquelas frequências que dão pulsos. O pessoal fala, nossa, o negócio é mó legal, eu fiquei tão agitado, porque aquela frequência de pulso foi para que a pessoa ficasse agitada naquele momento. Aí dão pulsos para que a pessoa fique ansiosa naquele momento. Então, se você começar a prestar atenção aos mínimos detalhes nos filmes, nas músicas, a música você vai ver que tem muita representação subliminar de fundo, de vícios, de pessoas usando coisas, entendeu? Ou então de sons de pessoa tendo relacionamento, todas essas coisas, para não dar problema, né? Então o que acontece? Porque você vai emitir a frequência, uma frequência de vício, porque você já mandou essa mensagem subliminar para a pessoa. Frequência de vício, já vai direto pro seu chakra básico, entendeu? E a pessoa fica virando no básico. Frequência baixa. Complexo. Gente, vamos atender umas pessoinhas aqui que estão com a gente, queridas, para a gente poder mostrar para vocês como que funciona essa análise dos chakras pela numerologia. Se você quer que a Sandra faça a sua leitura aí e responda uma questão para você, nome, data de nascimento e pergunta, tá? Também estou com o tarô aqui. Manda o superchat para apoiar o nosso canal, que sua pergunta aparece em destaque, daí a gente vai priorizando e o pessoal que é membro também, tá? Bom, vamos ver, que tem um monte aqui. Que eu desenho. Ó, a Sandra, sua xará, Sandra Cristina de Carvalho, é do dia 27/8/67. Aí já vamos atender a galera que é membro também, viu? Se vocês quiserem ir falando enquanto eu faço, fica à vontade. Tá. Então, vamos ver, respondendo aqui os outros também estão aqui com a gente. Boa noite. Tem como saber qual a frequência que a gente está emitindo? Tem como saber? Existem equipamentos que fazem essa leitura frequencial, né? Tem também a Photokillian que vai ver a sua parte da sua aura, todas essas coisas. Tem médiums que conseguem sentir sua frequência. Ver. Mas o... Às vezes eu vejo mesmo, você está apontando para mim. Mas normalmente, se você já tem um problema, um problema que você tem um vício, que você tem um problema emocional forte, ou se você tem problemas acontecendo dentro da sua casa, porque esse é um ponto muito importante. Você contamina o seu imóvel contamina você. Então, se você está com uma doença pesada dentro da casa, o seu imóvel está contaminado. Você tem que cuidar de você, cuidar do seu imóvel, senão vai contaminar o outro. Isso quer dizer, se você já gerou uma doença lá dentro, quer dizer que você está com um padrão energético já com uma baixa
para poder ter gerado essa doença. Porque se você está na linha da expansão, você já resolveu os seus problemas de medo, seus problemas emocionais. Você já, não que você resolveu, mas a gente transita durante o dia o tempo todo durante essa frequência. Mas você vai aprender que quando você está numa frequência baixa, você vai falar, opa, para, isso não sou eu. Sai daí, cancela, vou lá para cima de novo. Então, você entende que você não adianta só baixar, mas você já se eleva. Sim. Agora, se você baixa e fica lá, isso quer dizer que você já está numa baixa energética. Aí, se você já carregou uma doença ou um problema emocional constante, isso quer dizer que você já está numa baixa energética, com certeza. Perfeito. Olha, Sandra Carvalho, ela também pergunta para você, Sandra Suzy, sobre o lado financeiro dela, o que você sente? Quando que ela nasceu mesmo? 27 de agosto de 67. É Sandra Carvalho. Isso, Sandra Cristina de Carvalho. Eu sinto que ela pode melhorar e já deveria estar bem melhor. Mas eu sinto a mente dela muito, às vezes, não acreditando nela mesma. Tem que ter mais fé e tem que ter mais segurança das coisas. Eu sinto ela com medo, eu não sei o que ele vai ver ali. Mas ela me passa medo, insegurança, e por isso a vida financeira não vai mais do que poderia ir. Mas eu também não vejo ela em situação ruim financeira, vamos dizer assim. Eu vejo ela quase que equilibrada, poderia estar melhor. Mas tem um medo aí, tem alguma coisa talvez do passado, da família, que pesa na mente dela. Isso é o que eu senti, tá, Sandra? Beijo, Sandra. Vamos ver aqui já Beijo, os seus chakras, como estão. Gente, vamos seguindo o perfil sou_terapia_integrativa no Instagram, tá? Esse é o Insta do Arthur Távola. Repetindo, sou, S-O-U-L, _terapia_integrativa no Instagram. Tem bastante viu? O básico tá bem em excesso. A 1 é o básico. Eu sou 1, hein, na numerologia. Você para com isso. Explicado. Tá explicado. Tá explicado. Tá explicado que eu quero mandar em você. Eu sou 1, claro. Você que númerozinho é? Porque você é muito material, isso é um... Você acha? Não sou mesmo. Ele é muito enraizado. Ela é demais. Nossa, eu gostaria de ser. Eu acho que eu sou muito aérea. Sandra Suzy, tenho tomado os banhos e estava melhorando, mas o meu cachorro de 13 anos morreu com câncer terminal e minha energia caiu de novo. Perfil Tadinho. NTV Canal. E aí? Bom, o cachorro de quem morreu? Cachorro dele, De quem? da pessoa aqui que tá vendo. Você tinha indicado banhos. Então, dos provavelmente últimos esse episódios. cachorro limpou alguma coisa que estava lá Já estava com câncer o cachorro. Então, na casa, na família, com ele, entendeu? Mas pelo menos o cachorro está num outro... Agora não sofre mais. né? porque tava também, né? Cachorro com câncer numa fase terminal, difícil, né? Muito. Pro bichinho, pra você, né? Então, Muito. Então, claro, assim... sua ele energia foi- despencou, mas também o quanto que ela tava, né? Sendo... Você Eles tava perdendo, absorvem né? da gente, no né? dia a dia. Eles acabam absorvendo. Então, na verdade, esse cachorro levou tudo que não prestava aí. Né? Agora é você se cuidar e fazer essa energia, né? Voltar. Voltar. E a cabeça também, né? Os pensamentos aí mudam muito. Pois é. Então vamos lá. Vamos ó. ver. A Sandra. Sandra, ela tem excesso no chakra básico, que ela tem muito do número 1, entendeu? E o 9, ela tem muito também. Então, o que acontece? Ela tem excesso no chakra coronário também. O cardíaco está razoavelmente em excesso, pouca coisa a mais, só que ela tem o número 7 zerado. Então, o que acontece? Ela tem tendência, no chakra frontal, ela vai ter tendência a ter problema de visão, pode ter tendência a ter problema de respiração, problema de ouvido. Isso são tendências que podem acontecer aqui.
que são problemas de respiração, problema de visão, problema de ouvido. Dor de ouvido, tudo. Então tem que redobrar a atenção. Legal. Beijo, Sandra. Obrigado. E o básico, pelo teu excesso, pode ter problema de circulação. Problema de dor nas pernas. E eu devo estar com problema nesse básico. É, porque o básico, ele é onde, como ele é a raiz, ele é nosso firmamento, ele é ligado a toda a nossa parte óssea, toda a nossa parte de firmamento. Então, o que acontece? A pessoa tem problema no básico, ela tem tendência a ter problema de pé, pode ter problema de firmamento, problema de coluna, pode ter problema de circulação nas pernas, essa parte que é toda a parte que deixa a gente mantido em pé. Vamos pegar uma pessoa que é membro do canal aqui? Vamos lá. Para a gente analisar. Ela se chama Mônica Maria da Conceição Correia. Grande, hein? Grande? Isso aqui está completo. É Correia. Correia. E aí a data dela é 3/5/66. Uma coisa eu já digo, quando você põe nome muito grande na pessoa, a tendência de você ter excesso de número é cada vez maior. Quanto maior o número, maior a quantidade de desbalanceamento de problemas. Então, com certeza, problema de saúde em algum desses chakras a pessoa já tem. Por isso que eu chamo ele só de Dudu. Para diminuir todos, né, Dudu? Diminuir tanto nome, né? Todos os problemas. Ó, enquanto o Arthur faz aqui a continha da Mônica, vou passar uma pergunta para Sandra Suzy. Vamos lá. Boa noite a todos. Edu, gostaria de saber se encontrarei uma parceira para a vida, pois não tenho muita sorte no amor. Quem pergunta é o Florisvaldo Anselmo Teixeira, do dia 25 de fevereiro de 71. Concentra aí, Florisvaldo. Vamos seguindo também, gente, no Instagram. Que dia que ele é mesmo? 14? Não tenho data ou tenho data? Deixa eu ver. Tenho data. 25/2/71. Concentra aí nele, Sandra. Florisvaldo Anselmo Teixeira. Ai, muita ansiedade nele. Eu sinto você muito ansioso aqui, ó. Provavelmente tem alguma coisa aí no cardíaco. Ansioso, não tem muita paciência. Você quer resolver tudo para ontem. Precisa trabalhar com a terra, né? Adquirir mais segurança. Botar o pé na terra, abraçar a árvore, sabe? Você precisa lidar mais com a natureza. E, pra mim, o que eu tô sentindo aqui, você tem que cuidar da pressão aí. Deve estar com um problema de pressão alta, uma tendência a ter pressão alta. E agora vamos para esse amor. Tem que ser menos exigente. Tem que realmente ter clareza nesse seu desejo, para que o universo possa entender o que você quer, entendeu? Eu vejo você como uma parceira, mas você já arrumou parceira mais nervosa que você, que talvez precisava de mais ajuda do que ele. Tenta se acalmar, para que você tenha uma vibração, uma energia, uma frequência melhor, para poder atrair esta pessoa para a tua vida. Precisa fazer uns banhos de ervas aí, entendeu? Provavelmente manjericão, lavanda, manjericão, lavanda, hibisco, anis estrelado, que é para abrir essa parte de amor. E trabalhar esse mental aí. Você tem que se cuidar, moço. Eu senti aqui uma coisa do coração, falta de ar. Pode ser que ele nem esteja vivendo isso, mas eu estou sentindo algo que você precisa comer menos sal, tomar mais água, e eu vejo você com alguém, sim. Ok. Isso é você que não acredita às vezes. Precisa acreditar mais. Não vai ficar sozinho, não. Boa sorte, Florisvaldo. Boa sorte, depois conta pra gente, hein? Vamos lá, a Mônica tem um problema sério aqui, que ela tem 3 números erados e 2 números com excesso. Esses 3 números zerados, o número 2 é muito importante, principalmente em mulher. Quando tem o segundo chakra zerado, ela tem tendência a ter problema de ciclo menstrual. O ciclo é aquele, ou como a pessoa não é contínuo, fica às vezes muitos dias menstruado, não
num ciclo correto, não mantém correto o ciclo. E isso é muito importante quando a mulher engravida e a pessoa tem problema nesse chakra, pode acontecer de perda da criança durante a gravidez, entendeu? Aborto espontâneo. E ela tem problema no 7 e no 8, isso quer dizer que ela vai ter problema nessa parte do frontal, pode ter muita parte de enxaqueca, além de problema de vista, problema de ouvido, essa parte toda que eu falei. E o 9 também, que ela tem excesso, então vai proporcionar, toma muito cuidado com a parte da cabeça, dores de cabeça constante, com certeza. Isso é muito importante, tem que ter atenção redobrada. O básico está um pouquinho acima, não muito, o desbalanceamento não tanto, mas pode dar um pouquinho de problema de circulação. Tá. Ok. Galera, podem ir mandando aí, tá? A gente vai tentar atender mais uma pessoa aí, quem contribuir com o nosso canal, tá? Manda o seu superchat que a gente vai tentar atender mais uma pessoa. A Vilma mandou uma pergunta aqui interessante. Não, na verdade, quem mandou a pergunta sobre a cabeça que é a Célia. Boa noite a todos. Gostaria de saber se a enxaqueca pode ser por algum chakra zerado. Pode ser? A enxaqueca é por algum chakra em excesso. É em excesso, você pode não ter excesso zerado. nesse chakra. Geralmente Você quais? tem dor de cabeça, normalmente enxaqueca é que você está ligado a esses dois chakras aqui. Frontal e Porque coronário. você já está direto no cérebro aqui, então você já está aqui no coronário principalmente. E é normal a gente ter tem muita gente que tem excesso no coronário por causa das letras, né? Porque o que conta são as vogais, né? As vogais são muito utilizadas. Por isso que às vezes a gente vê nome, o asiático, ele tem nome, não tem tanta vogal, né? Porque o problema é que todos os nossos nomes, mesmo. por derivação da europeia, então a gente tem muita vogal no nome. E a vogal é o que desequilibra demais, porque a gente utiliza muito A, utiliza muito I. Então a gente carrega o primeiro chakra e o último chakra, sempre, entendeu? No livro tem dicas para as pessoas equilibrarem os chakras. Várias, diversas. Eu explico todas as terapias que trabalham com os chakras e eu explico a parte da alimentação, a aromaterapia também, por exemplo, os óleos essenciais que a pessoa pode usar, os incensos que a pessoa pode usar, o chá que a pessoa pode tomar. Tem até uma parte que são os chás de um chá para cada dia da semana, que é para nutrir cada chakra. Legal. Então tem diversas coisas, afirmações, os mantras que você pode emitir para cada chakra. São Muito bom. várias ferramentas que tem. Como faz para adquirir? Tem no meu site, né, que é soulterapia.com.br, lá entrego para qualquer lugar do país. E eu tenho também no Mercado Livre para vender lá o livro dos chakras. Lá. Só procurar, Saúde Só dos procurar. Chakras. Isso. Perfeito. Em qualquer um dos dois locais. Para quem quiser, de repente, fazer esse atendimento com você mais em particular, detalhado, com mais tempo, para poder Sim. analisar como que estão os chakras, né? Quais são as dicas, Sim. também dá para marcar com você. Dá para marcar também. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, né, que é o 11 94373 5451. E aí a numerologia é mais especificada, que aí eu vou falar qual que é o seu número de motivação, o seu número de destino, qual que é as profissões mais propícias para que a pessoa atinja o destino dela. Aí eu vou falar qual que é o número de impressão. De impressão é muito importante, que é como que as pessoas vão te ver. Aí isso é muito importante, porque às vezes você tem um número de impressão que é o mesmo do que um número que você está em excesso. Então, o que acontece? As pessoas vão ter sempre aquela impressão negativa da pessoa. Ou um número que você está zerado. Você também carrega o problema do lado negativo do número. Então, o que acontece? A pessoa vai ter sempre aquela má impressão. Ou, por exemplo, uma pessoa que tem um número de expressão que é o mesmo que um que está em excesso ou em falta, a pessoa não vai saber se expressar. Ou personalidade, a pessoa vai ter problema de personalidade. Entende como tudo é coligado? Isso é importante. Então, eu vou passar todos esses números. Motivação, a pessoa que acorda desmotivada. Por quê? Porque a pessoa está sempre desmotivada. Por quê? Porque esse número provavelmente é um número que tem excesso ou falta. Então, a pessoa tem sempre problema de motivação. É tudo coligado. A numerologia, quando as pessoas leem a numerologia, elas falam, nossa, sou eu em pessoa. Porque os números mostram tudo. Isso prova que como você nasceu, foi registrado, diz como vai ser sua vida. Você tem um outro livro ainda, Tem. né, também. Que é o Sobre efeito que ele bolha fala? aqui. O efeito bolha, ele
ele fala sobre uma forma mais bonita de dizer da Matrix, né? Da Matrix de controle, só que eu especifico não a Matrix principal, eu especifico as Matrix diversas que foram criadas para que as pessoas se distanciem uma das outras, entendeu? Então são as ideologias, ideologia de gênero, ideologia política, e todos os tipos de discussões que acontecem na nossa sociedade que distancia o rebanho, deixa o rebanho totalmente separado. Porque é muito mais fácil você atingir grupos menores do que um grupo grande unido. É verdade. Então é mais fácil você criar várias ideologias e as pessoas ficarem se atritando por problema político. Eu gosto de tal candidato, eu gosto de outro, aí a pessoa não conversa com o outro, briga até na família por causa de política, entendeu? É verdade. Por causa de religião, por causa de tudo quanto é jeito. Então, eu explico de uma forma para atingir bastante o público jovem, que eu explico, seus personagens são jovens, que acabam entendendo que, no decorrer do livro, que eles não conseguem falar de muitas coisas e percebem que eles estão em bolhas ideológicas e que eles querem romper isso para que eles possam entender mais sobre a realidade da humanidade, mais sobre o resto da vida, até a vida de outras pessoas, entender o que cada um vivencia sem esse preconceito de um se atritar com o outro, porque as ideias são diferentes, né? Que na real é o que a gente faz, né? A gente sai da Matrix e tenta levar o próximo também ao despertar, né? A verdade é essa. Perfeito. Pessoal, não mande mais perguntas que a gente já está com o tempo estourado. Vamos responder só os 2 últimos. Um para a Sandra, um para o Arthur. Para o Arthur, a gente tem a Jussara, que é com C cedilha o dela, né? Então vamos Jussara Maria da Conceição Correia. Jussara Maria da Conceição Correia. Isso. A Jussara é do dia 13/9 de 57. Jussara, vamos ver. Enquanto o Arthur faz a continha aqui, uma pergunta para a Sandra. Tive um encontro com as iniciais VAFRC. A gente fala quando ela manda que é a placa de carro. Ela manda a placa de carro. É uma placa de carro. VAFRC. Tô brincando, Nath. Do dia 4/4 de 79. É a data dele, tá? Mas achei ele distante. Como ele está em relação a mim? As iniciais dela são NSL, 22/9 de 86. Então, ela teve um encontro com ele, ela notou ele distante. E não rolou nada, provavelmente. E aí ela quer saber como que ele está em relação a ela. Por esse encontro, ela notou um distanciamento. Será que muda alguma coisa? Olha, na verdade, a insegurança dele, né? Ele é uma pessoa insegura. Talvez você não tenha visto isso antes ou observado nas conversas. Não é uma pessoa assim que está tudo decidido e que sabe o que quer. Eu sinto imaturidade, insegurança e uma coisa assim que pode te deixar muito perdidinha, entendeu? E não é porque ele estava num dia ruim, é porque ele tem medo de muitas coisas. Então eu estou falando para você o que eu estou sentindo exatamente dele. Não quer dizer que você não possa ficar com ele, mas você vai ter que ter muita paciência para prosseguir com esse relacionamento, tá? Eu vejo dificuldades aí. Beijo, lindona. Obrigado. Beijo, NLFCHJ. Chapinha de carro, plaquinha de carro. Para marcar atendimento com você, Sandra. Então, é o 11 96991 5123 ou você entra no meu Instagram, é @SandraSuzy Paranormal. Suzy com SUSI, tá? Okay. E você manda um oi, pega meu WhatsApp e a gente se fala. Perfeito. Gente, começa a seguir lá o perfil também, tá? Do Arthur Távola. Só procurar Sou Terapia Integrativa. Isso aí. O que você acha? Ele tem nome de bruxo, né? Esse Távola aí. Não é? Ele veio da tábula redonda. É a tábula redonda, para quem leu a literatura antiga do Arthur Távola. É isso mesmo, tábula redonda. Mas eu sou origem italiana.
Vamos lá. Vamos lá, Jussara. Jussara. Passou pela Rússia, assim, deu umas voltas no mundo. A cara dele, tô brincando. Tem 3 chakras com problema igualzinho, zerado, igualzinho o anterior, né? Que é o 2. Então, o que acontece? Problema de ciclo menstrual, problema na gravidez, é gravidez de risco, né? Pode perder a criança a qualquer momento. O 7 e o 8, então, quer dizer, vai ter problema de enxaqueca, problema de visão, problema de ouvido. Não que pode ter tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Mas Proporciona em algum momento da sua vida ou pode ter aquela parte que você constantemente tem sinusite, constantemente tem problema de a vista, acordar, a vista tá ruim naquele dia, entendeu? Ou acorda com aquela dorzinha de ouvido, ou constantemente com enxaqueca, porque também tem o 9 com excesso. Então, o 9 é coligado ao chakra coronário. Então, você já tem um problema e acentua mais com o excesso. Então, você vai ter esse problema de dor de cabeça, com certeza. Tomar muito cuidado, porque o 9 é chakra ligado também à parte da depressão. Lembra que eu falei, o básico também. Então, tomar muito cuidado com depressão também. E o básico está com muito excesso. Tomar cuidado com problema de circulação e tomar cuidado com raiva, essas coisas que carrega bastante no emocional o excesso do básico. Beijo, Jussara. Arthur, quero agradecer muito sua presença. Obrigada, obrigado pela vinda. Foi muito legal o bate-papo. foi né? maravilhoso, muito bom. E acho que rendeu para todos aí, Acho né? que sim, Muitas né? reflexões, né? Sobre como cuidar dos chakras. Isso é importante. Todo mundo tem que aprender A fazer aquela sopinha, né? Tá no meu canal, lá no Olha lá. Rádio Equilíbrio, tá lá no meu Tá canal. lá, Lá buscar tem a receita, receita da sopa. Agora com o inverno já vai tomando equilíbrio, é verdade. É, Eu gosto de uma sopinha. Eu No também. inverno, deixar eu tomo toda noite. Gente, obrigado pela participação Tchau, de todos gente. vocês. Gratidão pela companhia. Semana que vem a gente volta. Bênçãos brilhantes. Até E eu lá. volto também. Tchau.